Muitos já viram os rostos marcados de oficiais alemães, mas isso geralmente não era ferida de guerra. Essas cicatrizes vinham de duelos de esgrima ritualizados, onde o objetivo era receber um corte no rosto com dignidade. Essas cicatrizes simbolizavam coragem, estoicismo e caráter. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o chemise, as perturbadoras cicatrizes de duelo e por que essas cicatrizes eram tão populares. Talvez seja útil começar entendendo a forma ritualizada de esgrima que causava essas cicatrizes, a mensur ou esgrima acadêmica. Esses duelos ocorriam frequentemente entre membros das fraternidades universitárias alemãs chamadas Student Corps. Também era comum na Áustria, Polônia e às vezes na Bélgica. Esses duelos geralmente usavam espadas afiadas chamadas Menschelege. Elas foram projetadas não para estocar, como na esgrima típica, mas para cortar. Eram armas longas e finas, capazes de cortar a pele limpa como uma lâmina de barbear. Os mensur ocorriam entre fraternidades das universidades de elite alemãs, reunindo as classes altas e oficiais da sociedade. Esses duelos eram animados, com bebida e multidões de estudantes torcendo e vaiando. Os duelistas utilizavam muitos equipamentos de proteção, cobrindo-se com camisas longas de cota de malha ou acolchoadas. Uma gorjeira acolchoada protegia o pescoço e o braço e a mão da espada eram protegidos por manopla e punho em cesta. O rosto teria proteção bem limitada, geralmente só um par de óculos de metal e às vezes um protetor de nariz. Grande parte do rosto ficaria desprotegida e seria justamente o rosto que os duelistas tentariam golpear. Esses duelos não eram vencidos ou perdidos. Não havia pontos a serem marcados por acertar golpes e, no final, não havia vencedor. Os duelistas não podiam se mover, desviar ou sequer reagir aos golpes que recebiam. Com o alvo no rosto desprotegido, a tarefa não era fácil. A dupla ficava de frente um para o outro, a uma distância de um braço, espadas em punho, e então era a hora do duelo. Os combates duravam poucos minutos. Os homens ficavam imóveis, tentando golpear o rosto um do outro. Cada troca tinha golpes precisos e sincronizados. O duelo normalmente terminava quando um dos duelistas acertava um corte no rosto do outro que fazia sangue. Estudantes de medicina observavam os duelistas e ofereciam tratamento quando preciso, desde apenas limpar o ferimento até dar pontos. Esses pontos, no entanto, eram colocados de forma inadequada para incentivar a cicatrização imperfeita. Essas cicatrizes faciais eram muito valorizadas, vistas como símbolo de honra. Quanto maiores, melhor. Os estudantes mexiam nas cicatrizes para deixá-las mais visíveis. Um truque comum era colocar crina de cavalo no ferimento para impedir que cicatrizasse direito. Esperava-se que os duelistas permanecessem tão estoicos durante o tratamento quanto foram durante o duelo. Embora isso fosse relativamente seguro em comparação com outros esportes, havia, no entanto, acidentes e até fatalidades. Narizes eram cortados, bocas rasgadas em sorrisos desfigurados e quase escalpelamentos eram possibilidades reais. Em 1877, um estudante da Universidade de Göttingen morreu por uma ferida infectada, pois não usou o capacete correto no duelo. Esses duelos serviam para revelar o caráter, sendo vistos como o ambiente ideal para mostrar como alguém lida com a pressão de atacar e ser atacado. Como dissemos antes, não houve vencedores ou perdedores, mas aqueles que vacilavam e aqueles que tentavam evitar os golpes eram vistos como perdedores. Se tal covardia ocorresse repetidamente, poderia até causar expulsão da fraternidade. As cicatrizes eram consideradas sinais de coragem, status e classe. Era até um sinal de que o homem seria um bom marido, incorporando os valores e o caráter alemães desejados. Muitos desses jovens se tornariam a elite dominante do país no governo e nas forças armadas. O chemise garantiria uma rápida ascensão nas fileiras, devido à enorme quantidade de capital social que proporcionava ao portador. O estereótipo do oficial alemão distante e estoico, com cicatriz no rosto, vem da prática do mensur.
Isso costuma ser ligado a oficiais nazistas. Muitos oficiais de destaque, tanto na Wehrmacht quanto na USS, frequentaram universidades de elite, e todos eles participaram desses duelos. Muitas figuras nazistas proeminentes, como Otto Skorzeny e Rudolf Diels, ostentavam as cicatrizes dos duelos Mensur, e essas cicatrizes ficariam para sempre associadas aos nazistas. Alguns homens chegavam a pagar médicos para marcar seus rostos com cicatrizes, ou simplesmente faziam isso eles mesmos. Tudo isso era feito para dar a falsa impressão de que eles haviam participado desses duelos. Tamanha era a vantagem de ter essas cicatrizes na sociedade alemã, que os homens costumavam posar para fotografias exibindo suas cicatrizes, garantindo que elas estivessem claramente visíveis. A Mensur se desenvolveu a partir de duelos mais tradicionais dos séculos XV, XV e XVI. Estudantes universitários nos principados alemães tinham permissão para portar espadas. Isso era uma forma de proteção pessoal. Entre esses jovens impetuosos, duelos mortais eram frequentes por pequenas transgressões. Com o tempo, duelos mais organizados e regulamentados surgiram, com árbitros, local definido e o objetivo de derramar o primeiro sangue, não matar. O duelo ficou mais refinado. Com o tempo, esses duelos se enraizaram nas fraternidades universitárias e viraram mais um esporte do que uma forma de resolver disputas. No século XIX, a espada de estocada foi trocada pela de corte para tentar reduzir fatalidades. À medida que a sociedade prussiana evoluiu, ela passou a permitir que oficiais das classes mais baixas ingressassem no exército. A necessidade de se destacar fazia desses duelos uma forma de diferenciar as classes baixas das superiores. A cicatriz no rosto virou prova de que alguém havia frequentado uma universidade de elite, que era o único lugar onde esses duelos ritualizados continuavam acontecendo. Após a morte do estudante de Göttingen, em 1877, o Mensur foi considerado ilegal, sendo equiparado pelos tribunais a um duelo até a morte. No entanto, isso não significou o fim do Mensur. A prática simplesmente passou a acontecer de forma clandestina. As proibições ao Mensur chegariam ao fim com a ascensão do Kaiser Guilherme II. Como estudante, ele nunca teve permissão para duelar devido ao seu status de herdeiro do trono alemão. Mas ele compareceu a muitos eventos e era um fã notório do Mensur. Grande defensor desses duelos, ele afirmou em 1891: enquanto houver fraternidades alemãs, o espírito cultivado nelas e fortalecido pela coragem será mantido, e que você sempre terá grande prazer em manejar o Schlager. Com esse endosso, Mensur voltou a ser praticado abertamente e ganhou impulso em sua popularidade. Após a Primeira Guerra Mundial, a Mensur sobreviveu, apesar da República de Weimar e da queda da aristocracia. Para muitos, a Mensur representava um dos últimos bastiões do espírito marcial alemão. Quando o Partido Nazista assumiu o poder na Alemanha, proibiu a participação em grupos estudantis não nazistas, como fraternidades. A Mensur foi legalizada pelos nazistas em 1935, mas isso durou pouco tempo, e novamente, a prática foi para a clandestinidade, muitas vezes sendo vista como um exemplo de resistência ao regime nazista. A Mensur ressurgiria após a Segunda Guerra Mundial, tornando-se um esporte reconhecido na Alemanha Ocidental nos anos 1950. No entanto, agora não se tratava mais de acertar o rosto, pois eram usadas proteções faciais adequadas, reduzindo assim a chance de cicatrizes. Mas para algumas pessoas, o esporte ficou manchado por sua associação ao nazismo e, por isso, sua popularidade diminuiu. Mas ainda faz parte das associações estudantis alemãs de forma mais segura. As cicatrizes do duelo e a Mensur simbolizam o auge da masculinidade alemã, coragem, a oportunidade de se destacar dos inferiores e provar seu caráter através da violência eram vistos como essenciais para a masculinidade alemã. Transformava a dor em ritual, o ferimento em orgulho e o sangue em um símbolo de status social. Esses homens se tornariam oficiais, políticos e tomadores de decisão da Alemanha imperial e nazista.